Ele chamou, daí ela falou assim, ai meu Deus, eu dormi. Nossa Olha a senhora. profundidade disso, meu parceiro. Não dá nem pra ver o fundo. E daí a gente olha pra cá e tenta imaginar um bom avô nessa formação rochosa. Todas as vezes que eu fui pra Lua, pra mim é bem parecido com o que eu vi lá, tá? Bolívia, pessoal, vocês são nota 10. Segunda parte do rolê, então, começando agora, a gente vai pra uma vibe totalmente diferente da feira que a gente foi hoje de manhã, mas vai ser um rolê bem legal também. Segunda parte do rolê, feira que foram hoje de manhã, o que você tá falando, Júlia? Se você tá confuso é porque não assistiu o vídeo anterior. Nós fomos em uma feira na cidade mais perigosa da Bolívia, El Alto, que fica do lado de La Paz. Para conferir, é só clicar no card aqui em cima. Seguimos agora com a segunda parte do rolê de hoje. Agora a gente tá indo em direção a um ponto de ônibus. Na verdade não tem muito bem um ponto de ônibus, mas a gente sabe que é por aqui que ele para. Boa. Tu lembra qual que é o número? Acho que é o 273, é o que vai em direção a Maiásia. Acho que esse é o nome. Maiácia. Maiácia. E basicamente, pros curiosos, a gente tá indo onde os conspiracionistas dizem que foi filmado o pouso do homem na Lua. Exato. Então é um lugar bem animal, na real. E fica pertinho aqui de La Paz. A gente vai pegar um ônibus e uns 30 minutos a gente deve chegar lá. Exato. Os ônibus, eles são assim, ó, umas minivans, né? Cada um tem um número em cima, diz ali o bairro, o local que para. E agora a gente tá em busca do 273? 273, algum que vá pro distrito de Maiácia. Maiácia. Bora ver Então, se a gente encontra. Ó, troquei uma ideia com o mano ali e ele falou que aqui é mais ou menos realmente um paradeiro de bus, um ponto de ônibus. E ele falou que o segredo é ficar olhando para as plaquinhas e quando tu vê a placa do lugar que é aí, tu manda parar e sobe. 3 bolivianos por pessoa, se te cobrarem mais que isso, não paga, não é isso? E bora lá. Pra quem Agora tem é caçar. miopia é um 273, pouco ruim, ó. né? 273? É esse? Eu não enxergo. 273, é esse aí. Aqui lá, ó. Já faz o sinalzinho. Conseguimos pegar o ônibus, então, check aí, ônibus na Bolívia, check. E aí agora então, só esperar uma meia hora e a gente chega no local. Aconteceu algo bem engraçado, porque a gente pediu pra senhora que trabalha ali no ônibus cobrando, né, a cobradora, pra ela ajudar a gente a descer no ponto certo. A gente falou, a gente vai até o Vale da La Luna e tal. Aí ela falou, não, tudo bem. Aí a gente passou, eu falei, Gui, eu acho que ela não tá prestando atenção, eu acho que a gente já passou da entrada. Eu achei que ela tava mexendo no celular, ela tava com a cabeça meio baixa. Meio baixo, assim. Aí a gente pediu pro mocinho ali da frente, tava na frente dela, chamar. Ele chamou, daí ela falou assim, ai meu Deus, eu dormi. Eu esqueci de avisar. E aí a gente parou um pouquinho mais pra frente, mas ó, ali já tá a entrada. Mas foi até engraçado, coitada. Tava cansada. Mas ó, ela tá falando pra vocês, né, a gente então veio de ônibus, dá pra vir de Uber. A gente optou por vir de ônibus justamente porque é uma experiência mais local, a gente sempre gosta de pegar ônibus aí nos países e nas cidades que a gente acaba visitando. Então, basicamente, Argentina, Peru, a gente já pegou ônibus, viu como que era, né? E na Bolívia não seria diferente. E foi uma experiência bem legal, né, Gui? E bem barato também, porque custou 3 bolivianos por pessoa, isso dá mais ou menos 1,50 e fica longe, acho que fica o quê? É uns 40 minutos, 30 uns 40 minutos, é. Então é bem longinho. Pra ter noção, em um táxi ou em um Uber sairia na média de 40 bolivianos. Então pra gente saiu um total de 6. Bem mais barato. E a gente pega também no ônibus ali, vai trocando ideia com a galera, tira as nossas dúvidas sobre a cidade. Esse é o massa, eu acho que a gente dá uma socializada aí com o pessoal local, né? Então acaba que a gente se diverte ao longo do caminho, vai por um método mais local, digamos assim. E ó, aqui é a entrada. Aqui na real é a entrada, vai de La Luna. É isso aí. Chegamos então na Lua, só que não, mas esse lugar aqui é como se fosse, né, o aspecto que ele tem é como se fosse a Lua, né? Muitas pessoas dizem até que, na verdade, não foi descoberta a Lua, que foi filmado aqui, então pode ser um fundo de Hollywood. Muitos teóricos da conspiração, não sei como é que... Muitos conspiracionistas, na verdade, né, dizem que a Lua não foi... Enfim, o homem não foi pra Lua e, na verdade, eles vieram pra esse lugar pra filmar ali, pra usar como cenário, porque realmente parece bastante... Eu acredito, né? Dada todas as vezes que eu fui pra Lua, pra mim é bem parecido com o que eu vi lá, tá? Brincadeiras à parte, mas isso tudo aqui, gente, é feito de arenito, que é uma rocha aí
feita de areia, né? Então você realmente percebe assim que é algo mais, parece que está se desfazendo, assim, meio areioso mesmo. E por imagem, assim, olhando, parece realmente as fotos que a gente vê do pessoal que foi pra Lua, né? E bom, mostrando aí um pouco pra vocês, esse lugar aqui ele é bem grande. A gente viu que tem 2 rotas pra fazer. Uma rota de 45 minutos, que provavelmente é essa que a gente tá fazendo. Eu não sei, a gente só entrou e foi. E tem uma outra de 15, então pra quem quer um rolê mais resumido, também dá. E tem várias rotas, assim, vários caminhos e miradores também. Por exemplo, esse aqui que a gente tá. Se liga, Nossa, o lugar não é pequeno não. que loucura. É bem grande. Ó, lá é o tipo assim, recorrido de 45. 45. Ah, legal, então pra lá 45. Aqui deve ser um mirador, bora. Bora. Meu, mas pela internet as fotos que a gente via não parecia ser tão grande, Não. né? Não dá essa impressão. Acho que na verdade daqui, não sei se a gente vai ter uma visão muito diferente. Vamos ver. Só um miradorzinho. Desse lado aqui, né? Meu, que loucura. Que tal? Olha só que massa. E do nada nenhumas casas atrás, né? No meio disso. É, talvez se na década de 60, talvez lá na década de 60 não tivesse essa galera morando aqui, né? Talvez se mudaram pra cá porque ficou famoso no filme da NASA, né? Pode ser, pode Todo ser. mundo queria morar na Lua também. Deve ser caro, né? Um lote aqui. Ó, galera, então estamos aí recorrendo à superfície da Lua, ou melhor, né? Do Vale de la Luna. Achei bem legal que tem algumas iluminações aqui. Eu fico pensando como esse lugar deve ficar bonito à noite com isso ligado, né? Mas infelizmente ele não é aberto à noite, fecha a partir das 5 da tarde. Mas seria também, acho que, outro rolê, né? Essa superfície toda iluminada, pô, Ia ser animal. é. Mas uma coisa que a gente notou também é que existem algumas plaquinhas, né? Quer explicar aí, Júlia? Então, basicamente, ao longo aí do caminho a gente vai encontrar algumas placas que tem, tipo, nomes. E esses nomes a gente tem que olhar e tentar visualizar. Por exemplo, o Bom Avô. E a gente olha pra cá e tenta imaginar um bom avô nessa formação rochosa. É difícil, na real. Eu não consegui identificar nesse aqui, mas tomara que os próximos sejam mais fáceis. Tem vários aí ao longo do caminho. Se alguém souber aí qual é, conta pra nós. Eu vi que uma parte do rolê, assim, né, o intuito de vir pra cá é isso, assim, é você parar, olhar, tentar imaginar, sabe? É uma paradinha mais de boas, assim. E tem também quem faça esse passeio com guia, né? A gente optou por fazer sozinho, porque me pareceu bem tranquilo, a gente leu alguns reviews aí na internet, né? De como chegar, do quanto que custava, e, enfim. O trajeto ele é bem guiado, é bem fácil, tem várias placas indicativas. Então a gente optou por fazer sozinho, mas tem também quem prefira e dá pra fazer com guia. Eu acho que, pelo que eu vi na internet, eram $20. Ui. Achei um pouco caro. Vou falar pra vocês que não faz muito sentido, não. Se fosse um lugar histórico, enfim, com vestígios ali de alguma cultura que necessitasse de um contexto, de uma explicação. Mas aqui é só pedra, cada um olha pra pedra e dá o significado né? que É que nem quiser. a obra de arte, né? A obra de arte é assim, você olha e tenta interpretar. E aqui o autor dessa obra todo mundo já conhece, é a Pachamama. Então já tá todo mundo mais que acostumado, né? Exato. Pra quem não sabe, né, a Pachamama é a mãe natureza aí na cultura andina. Enfim. Falamos dela algumas vezes Em nos outros vídeos vídeos, do Peru. Vou deixar aqui um cardzinho com o link de uma playlist, né, de vários vídeos que a gente gravou lá no Peru, contando sobre a Pachamama e várias outras coisas culturais de lá, que também se aplicam um pouco aqui, né, porque a gente está numa região andina, então a cultura basicamente é a mesma, a formação é a mesma. Bem parecida, né? Compartilham de vários costumes, Exato. Né? E bora seguindo, então. Tem um tráfego aí de pessoas. Permisso, graças. A gente está num domingo aqui, então, enfim, não tem muita gente. A gente já se surpreendeu. Acho que La Paz em si não é um lugar que recebe tanto turista quanto, por exemplo, Cusco, no Peru. Mas mesmo assim a cidade, né, Julia, é bem cosmopolita. A gente vê pessoas de vários lugares do mundo, mas não necessariamente essas pessoas aqui estão por turismo. Estão aqui realmente porque gostam, porque vivem por aqui.
E, enfim, nesse lugar aqui hoje tem algumas excursões, mas até então tá bem tranquilo, bem vazio. E ó, que loucura, né? Ó, Olhar pra isso. El Montículo de la Tortuga. Tortuga. O que é Montículo? É. Rio, é. A gente falou isso ontem. Montículo. É tipo. Tá ligado? Uma montanhazinha, uma. Ah, um topo de uma montanha? Não, lá onde a gente Colina? tava, uma colina, isso. Entendi. A colina Rio. de uma tartaruga? Tortuga é tartaruga, né? Não, é o. Eu tô muito É a ruim colina nesse da espanhol. tartaruga. Colina da tartaruga. Então, tipo, o casco da tartaruga. Exato. Ah. Aonde? Aonde? Pra mim isso também é pontudo. Parece... Ah, talvez lá, ó. Deixa eu ver. Aquela lá, ó. Ah, realmente. Aquela ali parece uma... Se tu olha por aqui, ali, nesse canto, deixa eu ver, deixa eu tentar achar aqui na GoPro. Aqui, ó. Aqui é a cabeça dela e aqui seria o casco. Nossa, agora que vi a cabeça, real. Vamos, Legal, talvez legal. mais pro lado a gente consegue encontrar mais detalhes. Talvez... Mas ó, olha por isso. aqui, ó. Meu, que loucura. É, acho que aqui já mudou tudo o formato. Era dali Aqui a mesmo gente que dava pra ver. já não consegue ver mais. É. Porém conseguimos, né? Não vamos sair daqui sem ver Um a gente conseguiu. uma única figura. Exato. Primeira figura desbloqueada. Dizem que depois da primeira as outras ficam mais simples. Total. E ali tem uma placa de coração. Não importa se hablamos uns... O que tá escrito? Um ali? ratito, outro del dia. Ah, sim. Sou feliz de formar parte de ti. Ai, que romântico. Então não importa se eu sou... Se a gente habla um pouquinho ou o dia inteiro. Eu sou feliz por fazer parte de você. Ou seja, né? Não importa o tempo de contato que a gente tem durante o dia, Só de ter um pouquinho já tá ótimo. o importa é aquilo que a gente representa como um só, né? Achei reflexivo. Ó, uma visão aí mais panorâmica do lugar, para vocês terem uma noção. Mas realmente é bem grande. Tem vários miradores aí ao longo do caminho, né? Pontos altos aí que você consegue ter uma nova visão. E como a gente viu ali pelo formato da tartaruga, andou um pouco e já mudou tudo, né? Já tem uma nova percepção aí. Eu acho que isso daqui é que nem tentar encontrar forma em nuvens. Tu pode passar o dia inteiro aqui, com certeza tu vai encontrar várias formas nessas formações aqui. E algumas delas que provavelmente não estão nem documentadas, né? É legal que ativa a criatividade, né? É uma boa forma de se inspirar aí. Encontramos mais uma placa, a Janela do Sul. É isso, né? Uhum. E aí aqui temos, eu acho que é essa parte recortada aqui, ó. Seria como se fosse uma janela. Falta a parte de cima, né? Na verdade, parece mais um vale, um buraco, do que uma janela. Mas eu acredito que seja isso. É interpretativo, né, pessoal? É arte, né? Arte da natureza. A gente tem que também relevar um pouco alguns fatores. Vai, Pachamama. E à medida que a gente vai avançando na trilha, realmente, a paisagem vai mudando cada vez mais, a gente vai ficando mais imerso nisso daqui. E olha que engraçado, a gente vê no meio em meio dessas formações tem um monte de pedra presa, ó. É verdade, né? Que engraçado, né? É. Não sei como elas foram parar aí, se foram afundando com o tempo, mas tu vê um monte disso. É que isso aqui é o que, né, Gui? Vou te explicar que eu estudei. É uma formação rochosa de, assim, milhares de anos. Então isso foi foi corroendo com o vento, com a água, sabe? Então provavelmente dentro disso aqui, dentro desses blocos, existam até mais pedras. E o que a gente vê hoje não é que tipo, grudou ali, entendeu? Alguém colocou. É que já tava ali no meio e foi corroendo. Ah, então entendi. a pedra foi ficando, entendeu? Claro. Não sei se eu fui muito clara Não, na minha entendi. explicação. É tipo mas assim, basicamente isso. sei lá, pensa que tu tem alguma coisa congelada Exato. e vai jogando mais água em cima, né? E, enfim, se tiver ali no meio desse gelo, pedra, alguma coisa assim, ela vai aparecendo aos poucos. Exato, é o que E tá é isso que acontecendo acontece hoje. aqui. Que loucura. Porque isso aqui é uma parada, tipo assim, muito antiga. Nossa, olha isso daqui, Júlia. Uau, que medo meu de deixar Deus. algo cair aí. Bem fundo. Eles chamam isso de agulheiro, eu acho. Ui, quase caiu. Agulheiro? Pode ser. É bem louco aqui os formatos, né, que tem. E eu não sei, pra mim o mais bizarro de tudo é pensar que nenhum humano tocou nisso aqui, a não ser pra construir essas pontes, assim, esses caminhos. Mas isso aqui é assim porque é assim, foi a natureza que fez. E não sei se aqui em La Paz chove bastante, mas provavelmente a chuva deve ir destruindo isso daqui, né? À medida que vai... Sim, com certeza. Ou talvez só vai, tipo, acentuando ainda mais
a forma, os buracos e tudo mais, É, a não gente sei. vê que tem umas crateras aí bem grandes. Não sei se algum disso aqui vai desaparecer, se tipo tá diminuindo, ou se realmente só vai mudar um pouco o formato. Pode ser. Fica aí o questionamento, o vídeo aí para o futuro. Alguém do futuro nos responda. Daqui 100 anos, se alguém voltar aqui, vai descobrir por nós, né? Exato. Posso tirar uma foto tua aqui? Bora. Postar no Insta, né, pessoal? Já aproveitando, segue a gente lá, Dias por Aí Oficial. E acho legal que aqui no meio do caminho tem algumas placas amorosas, motivacionais. Nunca sabes quanto você ama, até que você tenta... Você nunca sabe o quanto você ama até que você precisa esquecer. Boa, que eu tava traduzindo ao mesmo tempo que eu tava lendo a primeira vez. Mas é isso aí. Galera, se liga aqui. Cada vez vai ficando mais legal. Tava muito legal já, mas à medida que a gente vai ingressando... Olha só, tem Olha uns isso. buracos no chão. Que bizarro. Sim. Que loucura, cara. É legal que aqui a paisagem, ela não é monótona, sei lá, monótona. Não é tediosa. Você sempre vai caminhando e encontrando novas paisagens. E... Tudo no mesmo estilo, mas bem diferentes. diferente. Aí o que eu gostei bastante são esses agulheiros aqui, ó. Nossa Olha a senhora, profundidade disso, meu não parceiro. dá nem pra ver o fundo. Ali até dá, na real. Que loucura. E ó, mais uma placa motivacional, Gui, lê aí pra gente. Ficou mudo? Eu te amo. Eres algo que eu não tava buscando, mas eu necessitava... Ah, eu tô muito ruim pra traduzir. Somos almas... Basicamente, eu te amo com outras palavras. Ah, tá, que deveria ter um ponto ali. Era tipo assim, era algo que eu não buscava, mas eu necessitava. Somos almas unidas. Unindo-se. Existe essa palavra em eu acho que a Julia português? só não deveria mais ler as placas. Acho que ela tá com Tá dificuldade. bom, vou mostrar pra vocês e embaixo eu boto a Acho tradução que o depois. sol já queimou o couro cabeludo dela. Aqui é um tá dia inteiro, né? latejando Eu pro cérebro. Eu já tô cansada, entendeu? Eu já tô cansada hoje. E aí, galera, o que vocês acham? Agora que vocês conheceram o Vale da Lua, daria pra enganar o mundo inteiro e, enfim, gravar aqui algo que simulasse um pouso na Lua? Queria saber a opinião de vocês. E queria também compartilhar uma curiosidade. Muitas vezes essa galera mais conspiracionista, que diz que o homem nunca foi à Lua, usa como justificativa, além de um monte de imagem, um monte de coisa ali que a galera consegue, enfim, tirar não sei de onde. O que eu queria dizer pra vocês é que muito dessa galera conspiracionista que diz que o homem não foi à Lua, é tudo fake, é forjado, usam como argumento, beleza, o homem foi à Lua, por que nunca voltou? Por que depois de tanto tempo a gente não consegue voltar lá? Na verdade, a resposta vai ser bem simples, tipo assim, pensa só, a galera já foi, pegou com sondas e tudo mais, todo o material que precisava para estudar e voltou para a Terra. Daí fica a pergunta, para que voltar de novo? Se tudo que a gente precisava para estudar a superfície da Lua, os minerais, as rochas, enfim, a gente já trouxe. Não tem razão. A justificativa, o motivo é bem simples. Não tem razão, não tem por que gastar dinheiro para ir até lá se a gente já foi, já tem tudo aqui que a gente precisa. Eu acredito que no futuro, quando, enfim, tiverem outras viagens para a Lua, vai ser por questão de turismo. Vai ser realmente turismo espacial, a galera indo conhecer a porra da superfície da Lua porque tem dinheiro. Mas hoje em dia nada justifica, enfim, essa ansiedade, essa necessidade de ir até a Lua para algo que a gente já tem. Cara, aquilo lá, vamos dizer assim, é basicamente isso. É uma superfície sem atmosfera e desértica. Não tem muito lá o que fazer. A não ser que a gente, sei lá, vá pra lá caçar Pikachu, procurar Pokémon, ver se tem alguma coisa na parte oculta da Lua, mas na realidade a gente já sabe que não tem. Então é basicamente isso, só realmente compartilhando com vocês essa curiosidade. E até antes mesmo de ter esse turismo até a Lua, né, acho que a gente pode aproveitar aqui a Bolívia, né, La Paz, tá pertinho, América do Sul, e conhecer aqui algo muito semelhante. Exatamente. Saímos então ali do Templo de la Luna e a gente tá indo pegar um ônibus de novo para voltar. Uma maneira mais econômica, né, e também bem local. E basicamente tava para lá o Parque de la Luna. Nessa direção a gente tem o zoológico e o parque, como é que se diz? O chão. Como é que é o nome do parque? A gente tem o Parque Nacional Mayasa. Mayasa, isso. Sei. Então, ali na frente param os ônibus e a gente vai pegar. Dá uma caminhadinha de mais ou menos uns 20 minutos, pelo que eu olhei no Google. Vai atravessar aqui, ó? Bora.
Bora. Tá por aí? De boa. Bora. Bem movimentada aqui essa região, bem tranquilo. Estamos com uma GoPro na mão, né? Então, bem tranquilo mesmo. É uma região um pouco mais isolada, um pouco mais longe aí da área central de La Paz. E é uma região turística para quem mora em La Paz, porque a gente pegou o ônibus, tinha bastante família com criança e tudo mais. Ali dentro, bastante adolescente conhecendo o Valle de la Luna. Casais também, grupo de turistas. Exatamente, Então, acho que essa região aqui é uma região que realmente a galera local vem dar um rolê assim, vai pro zoológico, vai caminhar, até porque conhecer o Vale da Luna. Até porque tem bastante coisa perto, assim, né? Pô, 20 minutos andando não é tão longe, né? Pra conhecer o Vale de la Luna e o zoológico. E tem um centrozinho comercial bem forte, que tem lugar Sim. pra almoçar, jantar. Lá a gente tem os comércios, vendinhas, né? Aqui, ó, é uma quadra de futebol, não sei se vai dar pra ver. Então ainda tem isso, talvez a galera local venha aqui jogar, não sei se crianças ou adultos, mas vem aí jogar um futebol. E esses daqui, ó, são os ônibus que a gente normalmente pega. A gente pegou um desse daqui, minivan, né? Minivan. A gente pegou um desse daqui pra vir pra essa região. E na frente do zoológico, também do Parque Nacional aqui de Mayasa, é onde a gente vai pegar um desses daqui também pra voltar. Exato. Esses aqui eu acho que eles estão esperando aí, estão parados, não tem nem motorista dentro. Pois é. E ó, galera, leve sempre um papel higiênico no carro, na mochila, sempre tem um papel higiênico. Viajando por esses lugares, a gente tem dado bastante valor a isso. A gente tem notado que muitas vezes os banheiros não tem. Não tem, né? Exato. Às vezes tu até paga e não tem, mas vou deixar aqui a minha percepção pessoal de que eu achei os serviços higiênicos, assim como eles chamam em espanhol, muito melhores aqui na Bolívia do que no Peru, tá? No Peru, às vezes a gente vai fazer uns passeios que tu paga, por exemplo, Machu 25... Picchu, vamos pôr aí, né? Machu Picchu. Tu foi lá e pagou, sei lá, 152 soles pra entrar, dá uns 300 e poucos reais. Tu chega lá, sem mentira, tu tem que pagar pra usar o banheiro. Eles te cobram ainda mais 2 soles pra tu usar. A Montanha Colorida, a mesma coisa. Todos paga, os passeios, acho que não teve um que foi gratuito. E geralmente o banheiro, cara, é uma nojeira, sujo, nossa, relaxado, assim. E aqui a gente encontra banheiros bem limpos, tá? E gratuitos. E com papel também, muitas vezes. Então, eu fiquei bem impressionada. bem impressionado. Então, ó, cobram muito menos e entregam muito mais. Bolívia, pessoal, vocês são nota 10. É verdade, estão evoluídos. E até esse rolê do papel higiênico, eu vou falar pra vocês que é algo que meu pai sempre falava pra mim. Vai viajar pra qualquer lugar, vai pra praia. Ele sempre levava um rolo de papel higiênico e quando a gente não viajava junto, ele falava, vai, leva um rolo. Tá levando um rolo de papel higiênico? Era isso e uma frutinha, assim, pra comer. E hoje eu entendo o que ele quer dizer. Porque realmente tem lugares que a gente precisa do nosso papel, né? E aqui, ó, quer comer um churrasco? Churrasco, como é que eles dizem? De chão? Assado. Não. Sei lá, No Brasil? Churrasco a fogo de chão? Isso. Uma parada assim, né? Pra galera do sul fala. Algo assim. A gente não é muito churrasqueiro, mas se quiser comer um legítimo churrasco boliviano, aqui é o lugar. E combina demais, né? Porque o povo boliviano é conhecido como um povo bem cerveceiro. Então eles gostam bastante de tomar cervejinha. Tanto que uma das melhores cervejas, né, tá aqui na Bolívia. Então, pô, vai combinar a cerveja com o quê, né? Com churrasco, com certeza. Então na frente do zoológico a gente pegou aqui um ônibus, é o 904, se não me engano. A senhorinha ali da venda nos ajudou, ela disse que esse aqui leva pra região que a gente quer ir, né? Não só ajudou, como ela veio até aqui na frente mostrar pra gente, né? Qual que era, né? Exato. Bora entrar aí. Olá, amigo. ¿Puedo bajar en Sopocache con este? ¿O cerquita? Arce sería. ¿Dónde? Arce, na Avenida Arce. Ah, está bien. Sim, está bem. E até uma parada pra falar pra vocês que o pessoal aqui na Bolívia são muito gente boa. A gente sempre que precisa de alguma ajuda, assim, alguma informação, a gente pergunta, eles não só respondem, como eles fazem questão de ir até o ponto e te apontar, vai ali, faz tal coisa. Tipo, fazem questão de que você realmente tenha entendido a mensagem, né, a orientação. Por Isso é exemplo, muito massa. ontem a gente foi comprar uma água numa loja. O cara falou, pô, não vendo água aqui, mas vem aqui que eu vou te mostrar uma loja que tem. Ele saiu da loja dele e levou a gente até onde a gente conseguia comprar, que era ali perto. Total. Então a galera é muito prestativa, assim, e muito bem intencionados, não vem com segundas, sabe? Às vezes tem gente que vem te ajudar, mas com segundas intenções. O pessoal aqui te ajuda de maneira É muito bastante franco, genuína. né? Exato.
Saindo agora então do ônibus, chegamos de novo no nosso bairro, Sopocati, estamos nos hospedando por aqui e encerramos o vídeo por aqui. Então se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal e comenta o que você achou. Um beijo e até qualquer dia por aí!